está falando até sobre o uso desses áudios, e aí ontem a gente também teve uma repercussão em relação a esses áudios, que foi a demissão de Fábio Van Garten. O Aguirre, inclusive, escreveu sobre isso ontem mesmo, falando que o PL, o partido de Bolsonaro, resolveu demitir Fábio Van Garten por ordem de Michele Bolsonaro, após os diálogos revelados pelo UOL. Aliás, antes até de te passar, o Aguirre, vamos relembrar esse áudio e essas mensagens, na verdade, que mostram, é uma mensagem que mostra justamente o Fábio Van Garten dizendo da possibilidade de Michele Bolsonaro ser candidata à presidência, e aí ele responde: prefiro Lula. Prefiro Lula. Voltou minha voz. Prefiro Lula. Conta pra gente esses bastidores. O Aguirre pegou super mal isso lá, essa descoberta dessa preferência de Van Garten pro Lula. Como ele responde, na verdade não sei da preferência, mas é como ele responde no Zap. E isso acabou irritando muito Michele, né? Exatamente, pegou muito mal. E os bastidores que eu apurei é que a ex-primeira-dama Michele sempre teve um pé atrás, ela sempre teve uma relação complicada com o ex-ministro Fábio Van Garten. Ela tinha desconfianças, ela não gostava do Van Garten, assim como ela nunca gostou de Mauro Cid, isso está claro ali pelas conversas e era uma coisa de conhecimento de muita gente dentro do governo, só que essa troca de mensagens acabou sendo o estopim para que o PL determinasse a demissão, o rompimento desse contrato que a empresa de Fábio Van Garten tinha com o PL para prestar serviços exclusivamente de assessoramento de comunicação ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Michele ficou muito irritada com o teor dessa última conversa revelada entre Van Garten e Mauro Cid, inclusive porque tem trechos também que Van Garten endossa críticas ao salário que o PL pagaria a Michele. Ele fala que os filhos de Bolsonaro também não apoiariam uma candidatura presidencial dela. Claro que existe o contexto que ali era janeiro de 2023, mas de fato esse corte temporal não favoreceu ele e a ex-primeira-dama determinou ao PL que cortasse esse contrato do ex-ministro da Comunicação e o presidente Valdemar Costa Neto acabou dando essa ordem de demissão de Fábio Van Garten depois da nossa revelação. E vai fazer falta, eu acho que para Bolsonaro, será, Aguirre? Quem vai substituir Fábio Van Garten? Ele tinha um papel fundamental, inclusive, nessa articulação com a própria imprensa, né? Fazia essa ponte, porque Bolsonaro sempre muito... quero tomar cuidado com a palavra que eu vou usar aqui, mas sempre muito arisco com a imprensa, muitos ataques à imprensa sempre fez ao longo de todo o seu governo. O Fábio Van Garten, ele tinha esse contato com os jornalistas, né, e fazia com que essa ponte acontecesse, proporcionando inclusive entrevistas de Bolsonaro à grande imprensa, né, e ele fazia esse papel, né, de meio que assessor de comunicação do Bolsonaro, né? É advogado de formação e chegou a entrar, inclusive, com procuração nos processos de Bolsonaro no início dessas investigações, mas de fato ele não chegava a ter uma atuação jurídica, não. A função dele era mais intermediar demandas da imprensa, e depois que saiu do governo, Bolsonaro acabou tentando se aproximar mais, tentando dar mais entrevistas, tentando ter um diálogo maior com a grande imprensa, que ele não tinha durante seu governo. Ele via todos como inimigos, havia um clima de tensão muito grande, principalmente porque ele era alvo de críticas durante sua gestão, e ele achava que a imprensa perseguia ele o tempo todo. Então, depois do fim do governo, ele passa a se tornar alvo de investigações, acaba sendo adotada uma estratégia de se posicionar publicamente mais vezes, de dar mais entrevistas, de conversar não apenas com veículos que fossem ideologicamente alinhados a Bolsonaro. Então, é uma estratégia
que teve sim a atuação de Fábio Van Garten para ser colocada em prática. Agora não está claro ainda, a gente não sabe quem vai fazer esse papel de intermediar esses contatos, intermediar essas demandas, se a defesa de Bolsonaro vai assumir de alguma forma esse trabalho ou se outra pessoa vai ser escalada para fazer essa função que Fábio Van Garten fazia. Aliás, até falei com ele mais cedo, queria ver se ele queria dar entrevista para a gente, mas ele não quer. O Fábio Van Garten, nesse momento, não quer falar publicamente, mas ele falou que ele está bem. Ele está bem, foi o que ele me disse. Obrigada, Aguirre. Ó, já estou esperando amanhã, sei lá. Será que tem ligação da Michelle? Tem um som voltando aqui. Será que tem ligação da Michelle pro Mauro Cid? Estou curiosa para ver esse capítulo. Vai ter, não? Não, né? Tem. Da Michelle foi aquele print que a gente mostrou em que a Michelle acusa a Cid de fazer o vazamento de informações contra ela. Isso, mas amanhã vai vir coisa interessante também. Aguardem que vai ser interessante. Até amanhã, então. Até amanhã, Aguirre. Um beijo para você. Parabéns pelo trabalho ao Aguirre e toda a equipe de política do UOL, né, Carla? A Carla também está por trás de tudo isso. Ó, 10 horas e 38 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai ter Miguel Reale Júnior conosco, mas antes só queria análise também rapidinho aqui do Josias e da Carla sobre essa demissão e a repercussão, inclusive, né? Esse zap do Cid que vem repercutindo muito politicamente e trazendo essa consequência. A saída de Fábio Van Garten, do PL, ele que recebia cerca de 100 mil reais para fazer tudo lá para Bolsonaro como um todo, ser um ajudante nesse momento de Bolsonaro, e que sai diante dessa revelação de que ele, brincando ou não, diz que prefere Lula do que Michelle na presidência. Vai lá, Josias. Todo mundo sabe que a Michelle Bolsonaro vai ser candidata em 2026, né? A dúvida agora é se ela vai concorrer ao Senado ou ao Planalto. E no instante em que o mundo político rumina essa dúvida, ela exibiu um estilo político antes de virar candidata. A Michelle foi mais Bolsonaro do que evangélica com o Flávio Van Garten. Então ela foi implacável. E o contexto em que esse rigor da Michelle se manifesta é um contexto presidencial, porque a troca de mensagens do Mauro Cid com o Fábio Van Garten trata de uma eventual candidatura da Michelle, inclusive numa época em que o Bolsonaro não estava nem inelegível ainda. O próprio Bolsonaro ficou meio aborrecido com essa troca de mensagens, porque àquela altura não era concebível que os seus auxiliares estivessem discutindo uma alternativa que não fosse a sua própria candidatura, né? E aí, por conta de um idem, o Van Garten pulou na frigideira, né? Ele instigou ali o Mauro Cid a comentar uma notícia sobre a eventual candidatura presidencial da Michelle. O Mauro Cid ironiza, prefiro o Lula, bota umas gargalhadinhas, e o Van Garten anota idem. Por conta desse idem, ele caiu em desgraça com a Michelle. E ela foi muito implacável, o que sinaliza, como disse, um estilo, e é um estilo muito parecido com o do marido. O marido também não costuma conviver muito amistosamente com pessoas que contrariam os seus interesses e nunca hesitou em jogar pela janela pessoas que imaginavam que eram aliados insubstituíveis para o Bolsonaro, foram simplesmente descartados por ele. A Michelle adota o mesmo estilo. Então ela, como disse Fabiola, ela adota o estilo antes de virar candidata e ela, de certo modo, sinaliza que já não parece tão avessa à ideia de uma aventura presidencial. O Bolsonaro vem estimulando essa hipótese, inclusive na entrevista que nos concedeu na semana passada, ele não se compromete com alternativas, nem mesmo com a alternativa Tarcísio de Freitas, e realça o fato de que a Michelle, incluída em pesquisas feitas ali por encomenda do PL, aparece bem, inclusive em disputa com o Lula, está atrás, segundo ele, mas não está tão atrás assim que não possa disputar com o Lula. Então ele estimula essa
hipótese de que pode lançar a própria mulher. E a Michelle, noutros tempos, ela reagia mal a esse tipo de... Quando estava numa reunião com mais de 3 pessoas e essa possibilidade era discutida, era aventada, ela reagia mal, às vezes até saía, se distanciava. Hoje já não é tão... ela já não parece tão avessa a essa ideia de, eventualmente, disputar a presidência da República, o que mostra também o ponto a que chegamos, né, Fabiola? Porque, a essa altura, numa conjuntura encrespada como a que o Brasil vive, o fato de um pedaço da direita considerar a hipótese de transformar a Michelle em candidata à presidência da República mostra que nós estamos muito próximos de uma estaca zero, né? Porque quais são as ideias da Michelle? O que ela pensa sobre a economia? O que ela pensa sobre a política social que o governo brasileiro deve exibir? Qual é o pensamento dela sobre a política educacional? Que rumo deve seguir a educação no Brasil? Ninguém sabe nada sobre a Michelle Bolsonaro, a não ser que ela tem um apreço pela Bíblia, professa uma religião evangélica e que se considera uma ajudadora no sentido bíblico do seu marido. Isso é tudo o que se sabe sobre a Michelle. E uma personagem assim, imaginar que pode concorrer à presidência da República, mostra que realmente nós estamos, ou pelo menos um pedaço da política brasileira, esse pedaço mais conservador, está faltando um pouco de juízo, né? Está faltando um pouco de articulação para oferecer ao país alguma coisa que se pareça com uma alternativa mais consequente, mais sóbria, mais ajustada com as necessidades do país. Aliás, a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho, até com o Fábio Zanini, que no painel da Folha hoje traz uma pesquisa que mostrou que Janja e Michelle estão empatadas numa pesquisa aí feita para a presidência da República. É curioso o papel aí das duas em relação à política brasileira. Mas vamos já chamar o nosso jurista de hoje para nos entender, nos ajudar a entender a repercussão, inclusive, dessas mensagens do Zap do Cid dentro do julgamento de Bolsonaro e de todos os envolvidos nessa tentativa de golpe. Conosco hoje aqui Miguel Reale Júnior. Olá, professor. Olá. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos e a todas. Obrigado. Bom dia, muito bom dia. Vamos lá. Sabemos que nem todas essas mensagens serão utilizadas, né, dentro do julgamento que está em andamento lá no Supremo Tribunal Federal. Até mesmo o Alexandre de Moraes já falou, algumas mensagens não serão utilizadas, nem todas estão no processo. Porém, elas nos fazem entender o que aconteceu nos bastidores. Juridicamente, quais são, assim, qual é o papel dessas mensagens? O que elas significam, hein, professor? Bom, são mensagens que constituem indícios. Na verdade, a prova se forma por via de uma coletânea de elementos que se conjugam, que se imbricam, né? Então, elementos indiciários são aqueles que, a partir de um dado conhecido, é possível, através do raciocínio, da experiência e da relação com outros dados, chegar a dados desconhecidos. Então, é possível, através das mensagens, se obter quais eram os bastidores, quais eram as tramas, quais eram as conversas, quais eram as expectativas, e a demonstração efetiva de que havia, efetivamente, um golpe de Estado que já tinha se qualificado na medida em que chamar o presidente da República, os comandantes do Exército, para propor atos absolutamente injustificáveis naquele momento, de intervenção militar, já mostra que havia toda uma conversa e toda uma expectativa de um futuro ditatorial. Isso é que mais me impressiona, é a demonstração da expectativa de um futuro diverso do que o futuro democrático. Vai lá. Agora, doutor Reale, a participação... Hoje nós vamos ter o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, né, o brigadeiro Batista Júnior, mas houve 2 dias atrás do Freire Gomes, né? E o Freire Gomes, ele se mostrou no Supremo menos enfático do que havia soado na Polícia Federal. Até levou lá um pito do Alexandre de Moraes, muito inédito até, né? Um magistrado num tribunal civil dando pito em general,
Depois ele acabou confirmando as coisas, mas deixou ali, abriu margem para contestações, até o advogado do Almir Garnier, aquele comandante da Marinha que colocou as suas forças à disposição do presidente, já enxergou uma possibilidade ali de contestar o depoimento do general. Acha que, eventualmente, o general, a essa altura, pode sofrer algum tipo de penalidade por essa fluidez, essa forma gelatinosa como ele trata a sua versão, mais enfático na polícia, menos penais no Supremo, ou não? Foi aceitável o que nós assistimos? Bem, ele teria, eventualmente, um enquadramento como falso testemunho. Porém, o falso testemunho desaparece na medida em que ele é desfeito a tempo. E, na verdade, no próprio depoimento, ele volta atrás e acaba admitindo os fatos principais. Digamos, os fatos no seu núcleo são os mesmos. O que foram retirados foram os adjetivos. Ele tirou os adjetivos da narrativa que ele fez dos fatos que aconteceram. Não é a narrativa do depoimento, da testemunha, que vai fazer com que aquele ato seja um ato golpista ou não. O ato golpista está no documento e na declaração de que esse documento foi ofertado a ele para exame, pretendendo o presidente da República, numa reunião com o chefe do Exército, a propor intervenções inaceitáveis naquele instante, porque, mesmo que estejam previstas na Constituição a lei de ordem, ou o estado de emergência, ou o estado de sítio, eles só são cabíveis em momentos excepcionalíssimos. Nós estamos vivendo um momento mais normal, que era o momento da diplomação de um presidente recém-eleito. Portanto, não havia nenhuma justificativa para atos de exceção que estão previstos na Constituição, mas que são previstos para momentos excepcionalíssimos de conturbação da ordem pública. Então, no seu núcleo, ficou confirmado que era o depoimento da Polícia Federal, o que estava no depoimento da Polícia Federal, confirmado o depoimento judicial. Os adjetivos é que saíram. Na verdade, eu imagino quanta pressão esse general, o chefe do Exército, deve ter sofrido por parte dos seus companheiros e por parcela da classe política interessada, evidentemente, em minimizar as responsabilidades de Bolsonaro, mas que estão claramente, exatamente perfeitas. Um presidente da República se reunir no Palácio, de forma reservada, com chefes das Forças Armadas, para propor um golpe de Estado, é já ferir, sem dúvida nenhuma, a democracia.